A Band. Alô, alô! Sexta-feira chegou o Clóvis Barros Filho, que é um filósofo. Carlos Rubens Doné Júnior sabe muito bem, que é um seguidor da doutrina. Sabe o Carlos Rubens Doné, né? Ah, é? É. Do Donezão? Aí não, pô. Aí é pra parar o trânsito, né? Então o Clóvis Barros Filho, ele diz o seguinte: o sujeito torce para acabar o dia para chegar em casa. Torce para a semana passar rápido para chegar ao final de semana e ficar em casa. Torce para o mês passar rápido para receber o pagamento. Torce para o ano passar rápido para viver as festas de final de ano. Enquanto isso, trouxa, a vida vai passando rápido. E o tempo está passando. Se você não se ligar, vai passar junto com o tempo, você vê o tempo passar. Já dizia o filósofo. Não fala palavrão, não, que você não está na sua casa, não, cidadão. Estamos aqui, ó. Daqui a pouco, então, a gente vai girar as informações. E a demissão do Givanildo? Será que algum diretor do América tem certeza de que a culpa pela campanha está no rebaixamento, que a culpa é do Givanildo? Eu não acredito. Que alguém entenda e veja que a culpa seja dele. Não, não pode ser. Mas vamos lá, vamos lá. Estou com os nossos intrépidos comentaristas aqui, uns desequilibrados, outros nem tanto. E o que era a arma do Atlético até pouco tempo, atenção, Popó, se liga aí. O que era a arma do Atlético até pouco tempo, né, agora pode se tornar um problema. O retrospecto de Marcelo Oliveira no estádio é bem complicado. Diogo Ramalho, repórter peludo, traz os detalhes, veja aí. Um técnico campeão. Marcelo Oliveira conquistou 2 títulos brasileiros de forma consecutiva, o que, convenhamos, não é fácil. Como também não é fácil vencer o Atlético no Independência. Agora ele veste preto e branco e está do lado, vamos dizer assim, favorável quando se trata de jogar no Horto, onde o desempenho individual do treinador não é bom. Nossa equipe é uma equipe que sabe muito bem jogar dentro do Independência, né? O Marcelo, por ter sido nosso adversário há muito tempo, tenho certeza que ele acompanhou muito a nossa campanha vitoriosa ali dentro. Os números realmente provam que o Horto é uma pedra no sapato de Marcelo Oliveira. Em 13 jogos foram apenas 2 vitórias. São 4 empates e 7 derrotas. Só que melhorar rápido esse desempenho é fundamental para o sucesso do Atlético no Campeonato Brasileiro. Comandando o Alvinegro, foram 2 jogos até agora na Arena Independência. Derrota para o Grêmio por 3-0 e empate em 1-1 com o Fluminense. Mas é bom lembrar que algo vem atrapalhando, e muito. Não só aqui no Atlético, mas vários clubes aí estão tendo jogadores de lesão muscular. E isso prejudica, né? Sabendo que o nosso elenco é muito forte, a gente vê jogadores de muita qualidade aqui no departamento médico. Essas pessoas que entram sentem um pouco da pressão, um pouco da cobrança. Nós, jogadores que vêm jogando há mais tempo, tanto o Vitor, o Rafael, o Donizete, eu, a gente tenta sempre passar um pouco de orientação, tentar chamar os jogadores para ter essa responsabilidade, mas não é fácil. O próximo desafio, porém, é longe de casa, o Sport, no Recife. Todos nós aqui do grupo sabemos da responsabilidade, temos que voltar a vencer urgente, até porque não podemos deixar os grandes clubes do Brasil seguir na frente na tabela. A gente já vê uma evolução, né, durante as partidas, então eu acho que só falta essa vitória aí para consolidar esse crescimento, essa evolução, para que a gente possa ter um trabalho tranquilo durante a semana. Já para tentar começar a escrever uma história diferente no Independência, talvez queira o destino que o dia seja o 12 de junho, justamente em um clássico contra o Cruzeiro. O que acontece é o seguinte: estamos aqui com os alunos do 5º período de jornalismo da PUC, 118 pessoas nos visitando aqui. Daqui a pouco você mostra, porque vira a câmera aí e mostra. Tem que mostrar o povo. Inclusive seu filho está ali presente. Meu filho está aí, acharam um filho para mim aí. A caixa é igual. Já que você teve a brilhante ideia de tratar o tema, eu vou começar com você. Não deveria, mas vou. Por que o Caiu no Horto está morto não está na moda? Atualmente não é uma coisa que... O torcedor do Atlético hoje, só pelos desfalques, vai ao estádio, mas não vai com aquela confiança de outrora, e você acha que quando os desfalques voltarem para o time, os jogadores voltarem para o time, o Caiu no Horto está morto, volta também. Boa tarde, equilíbrio na sua vida. Amém. Boa tarde. Vamos por partes. O Caiu no Horto está morto começou com o Cuca.
que sabia trabalhar muito bem isso com a torcida, junto com a torcida. Tinha um time também que era diferente, né? Um time que jogou, encaixou, jogava pra caramba. Hoje. Respondeu. É isso. Porque o time de 2013 era bom, era melhor. Você terminou sua resposta? Não terminei, mas então, ele não tem educação. educação. Pra mim, por favor. Isso, apesar de ter nascido bem, ter um papai legal, não tem educação. Dá uma seguradinha pra nós. Nascido bem? Nasceu bem, de família. Mas a sua resposta, então? E aí veio os outros treinadores que não conseguiram manter essa mesma, né? Como é que a gente usaria a palavra? Não, eu não posso Esse falar. mesmo, pode, você tem que responder. O Carlos Você tá com medo de falar palavrão, né? Tô tentando não evitar um palavrão. Mas aí o que acontece? Hoje, com esse novo, sei lá, o Aguirre não conseguiu manter a... O Aguirre era morto no banco. É um bosta. Obrigado, seu tempo acabou. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde, boa tarde. O Aguirre ganhou todas na Libertadores. Legal, bacana. Então, Parabéns com pro a Aguirre, Aguirre, mas era Esse mortinho. homem com esse Era Aguirre mortinho. na Libertadores. Marcelo, só um minuto. Tem a questão do Marcelo, que foi uma matéria que a gente não vai falar da matéria? Vamos falar. A gente não vai falar da matéria? Vamos falar. Vamos falar. Deixa Deixa de Mara falar primeiro. Só sobre Fala, a meu matéria, que a matéria é sobre o retrospecto do Marcelo. Horroroso. da Independência, que É bonito. horrível. Gente, vamos pegar um exemplo. Então quer dizer que se o Tite for treinar o Santos, ele não serve porque ele perde todas na Vila Belmiro. Não, nada a ver, cara. Tudo a ver. Brilhou. Ele perde Brilhou todas. aqui. Ei, Tudo a ver. Ele perde Porque o todas na treinador- Vila Belmiro com outro time, fora de casa. Então, o retrospecto do Marcelo é ruim por causa do que ele perdia com o Cruzeiro. Gente, não, aí sim. E ele Então, perdeu aí, dois, não, O Cruzeiro e não. ele empatou O dois. Palmeiras também, Não, um monte de aí sim, time. aí você tem razão. Dois. Então, gente, é bobagem Não, isso. candidato, você tem razão. Ele Eu perdeu achei que você tava quantas? falando- Mais uma vez entram os números idiotas pra fazer um... Chamou Ó, de idiota. O que acontece é o seguinte, só Dimara, animal. corta pra mim os outros aí, Queria te Fabrício. falar, não, mas Dimara, ele criticou sua o assunto matéria é com você. veementemente. Ah, sim. Eu vejo uma coisa e acho muito maldosa contra o Marcelo. Eu não sou amigo do Marcelo, não frequento a casa dele, nenhum de nós aqui frequenta, e não tem procuração para defender, e nem estou justificando. Mas acho muito maldoso o que fazem com o Marcelo, principalmente fora de Minas, que é questionar o trabalho dele. A competência. Muita gente olha para o Marcelo e não consegue ver um cara que consiga chegar no vestiário e armar uma boa estratégia para o time vencer o adversário. Ou seja, todo jogo que ele pegar o Cuca, o Tite, o Roger, ele vai perder porque ele não é estrategista. Aí você pega o currículo do cara com o Coritiba, com o Cruzeiro, com o Palmeiras e agora com o Atlético não que ele chegou agora. Mas especificamente com esses três, ele ganhou títulos nos três. No Cruzeiro, 2 campeonatos brasileiros. No Palmeiras, uma Copa do Brasil, mesmo com todo questionamento. Então, olham para o Marcelo como se o Marcelo fosse o pior dos piores. Você chegar em Te final com preocupa? Coritiba igual É o Tite. melhor treinador brasileiro de resultado nos últimos anos. É o que Os mais números conquistou. provam. Isso é. Aí, quando o Pantos fala a questão dos números, se eles gostam tanto de usar os números, esses números do Marcelo são extremamente E favoráveis os a números ele. provam que ele no outro está Isso. morto. Mas coisa que não a vai. questão hoje, gente, é que como, quando, Vocês não falaram a onde, coisa com mais que importante, time. eu E tô outra esperando coisa... chegar. Vamos chegar lá. Não, e tem quando a gente coloca sempre o Marcelo, e aí é óbvio que o Everton está falando em termos nacionais, né, dos companheiros que sempre questionam, eu acho que esse questionamento, quando ele começou e que era quando o Cruzeiro estava chegando próximo ao seu primeiro título brasileiro com o Marcelo, tinha o questionamento de Minas, que estava fazendo o que estava fazendo em termos de futebol brasileiro com o próprio Atlético e com o Cruzeiro. Então tinha aquele questionamento que a gente sempre sofre, que o Cruzeiro já tinha sofrido antes, que o Atlético sempre sofreu e tal. E tinha o questionamento de ser o Marcelo dando certo em Minas Gerais, um treinador que fugia daquele círculo que sempre foi, né, ali. Vanderlei, Luiz Felipe, não sei o quê. Ele fugia desse círculo também. Era um treinador que estava aparecendo naquele momento. Mas o que mais dói é a competência. Ele foi competente o tempo inteiro. Ele foi competente com o Cruzeiro do início ao fim na sua passagem em termos de brasileiro. Foi demitido injustamente. Ele foi competente no Palmeiras, porque ele mexeu num time que tinha jogador o tempo inteiro, que chegava gente o tempo inteiro, que tem uma diretoria que é meio confusa, que o Cuca está conseguindo lidar melhor por questões que o Cuca tem essa característica, e chegou a um título final de Copa do Brasil e também foi demitido, né? E agora ele vem para o Atlético, que é um time que ele pega no início cheio de confusão como está, né? Sem jogadores, sem tudo. Ou seja, o Marcelo sempre teve essa interrogação, mas ele volta para um time que ele queria muito treinar e que muita gente queria ver ele treinando, que tem uma história com ele. O que ele vai fazer com ele? Lá vem uma interrogação em cima de um treinador que ganhou tudo de novo. Tem alguns pontos que devem ser observados. Primeiro, ele montou o Cruzeiro, Sim. ele juntamente com a diretoria montou De o Cruzeiro. resultado super bicampeão, rápido. e o Cruzeiro ganhou 13 e 14 com os pés nas costas. Tá dirigindo Sobrou. Nas costas. Ele foi para o Palmeiras questionado, o Palmeiras realmente não jogava um bom futebol. Sim. Agora a pergunta é, mesmo não jogando um bom futebol, você chegar para qualquer torcedor e dizer, você troca
a garantia de um título, não jogando um futebol tão brilhante, mas a garantia no final da temporada de um título, o torcedor 100% vai dizer sim. Aliás, 99%. Tem cara que ainda é romântico, não, filho, meu time dando show e tal. E é o que ele faz. No Palmeiras ele fez isso. O mais importante que nós não falamos até agora. Por gentileza. Boa tarde a todos, ao pessoal da PUC, a gente dando um ótimo exemplo aqui de jornalismo para eles, né? Os bastidores, então. Everton, para começar, os números dele no Horto, sem ser pelo Atlético, não contam, é o que o Panes falou. Sem ser pelo Atlético, obviamente, ele estava jogando fora de casa, não tem o menor sentido entrar aí nesse caldeirão de números. Pelo Atlético, não conta por dois motivos. Primeiro, só 2 jogos. Mas acabou conta. de começar. E segundo, com o time todo quebrado. Então começar a falar maldição do Horto, não dá mais certo. Mas com dois... se o campeonato acabasse agora... gente, mas não... Então não é scout. E outra coisa. Então não entra pro scout. E outra coisa. E só para terminar. Aos poucos, essa questão do Horto tem sido diminuída. Não perdida, mas tem sido diminuída. Né? Não é que estava no nível Cuca e agora com o Marcelo nos 2 jogos, de repente, os resultados não vieram. Com os outros treinadores depois do Cuca, já foi dando uma caída. Né? Então tem muita coisa. Agora, sinceramente, eu acho muito cedo para tirar qualquer conclusão do trabalho do Marcelo no Horto ou fora dele. No Horto, 2 jogos contra o Grêmio, que é um dos melhores times do campeonato, todo quebrado, completamente quebrado, time completamente reserva, e contra o Fluminense, outro time grande, 1-1. E aí? Hoje, o Campeonato Brasileiro. Teoria que você vai fazer mas o Campeonato Brasileiro é feito de times grandes. Tem, lógico, tem as babinhas. 2 jogos com tudo quebrado. Mas vai acontecer. E não era o elenco. Vai voltar, aí vamos voltar o papo do elenco. Não era o elenco bom? Vai continuar acontecendo, porque domingo de novo vai ser com o time todo quebrado. Sim. E no clássico contra o Cruzeiro, provavelmente domingo Gente do céu. Então esse time do Atlético vai jogar quebrado até. Daqui a pouco chega dezembro, o time tá quebrado. É o que eu falei ontem. Então faltou planejamento no Atlético. Passa por isso também. Vai ser a 7ª, vai ser até a 8ª, a hora que assustar tá na 13ª, 14ª, falei, acabou o campeonato. Então não tem como realmente defender aquele cidadão que passou pelo Atlético há pouco tempo. Agora que ele treinava os caras com marreta. Não, mas aí passa. Aí eu acho que. Não sei se foi Cadu, se foi Edu. Não sei quem disse isso aqui ontem sobre a questão da importância de dividir a culpa. Foi você que disse ontem. É importante dividir a culpa. É óbvio que quando eu critico a Aguirre, a parcela do Aguirre eu critico, mas há um erro de planejamento, sim. O Cuca estava no Jogo Aberto agora falando da importância de se ter um elenco qualificado. E, de certa forma, a gente pode até fazer uma meia-culpa de que a gente... Aí eu vou falar por mim. Eu analisei como um elenco muito bom e um time titular muito bom. Não, eu acho que o elenco é muito bom. O que é uma coisa bom. Que a gente já dizia aqui, aí você não precisa fazer meia-culpa, porque todos nós reconhecíamos isso, é que por mais que o elenco fosse bom, e ainda é um elenco bom, ele tinha lacunas, né? Na zaga e na lateral esquerda, por exemplo. Não tinha um reserva para o Douglas Santos e não tinha reservas à altura para a zaga titular. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você. Você viveu intensamente trabalhando aqui conosco, eu digo intensamente porque por várias vezes você foi à toca, você ia aos jogos do Marcelo treinando aquele Cruzeiro. O Marcelo tem condição, na sua opinião, de repetir o que fez com aquele bom time do Cruzeiro? Detalhe, hein? Muita gente dizia, mas com aquele time até eu faria. Não faria não, sabe por quê? Depois que o Marcelo saiu, o Mike jogou? Nada. O Egídio jogou? Nada. O Newton jogou? Nada. O Lucas Silva jogou? Vieram jogadores de segunda divisão. Em 2013, Ricardo Goulart na segunda divisão. Everton era o quê? Everton Ribeiro era um mero desconhecido. Egídio era pau em cima de pau nele. Exatamente. Egídio veio como vida louca. Bruno Rodrigo veio como, o cara era reserva preterido no Santos. Pra que então, veio, então, exatamente. E então, ainda tem mais um detalhe. Quando for analisar o trabalho do Marcelo, gente, mais uma vez, não tem ninguém defendendo, mas é uma questão de justiça absoluta pelo trabalho do Marcelo. E tem só mais um detalhe sobre 2013, antes de você falar. O futebol é um negócio tão maluco, a lógica às vezes foge tanto do futebol, que o time deu muito certo, sendo que as 2 principais estrelas, os 2 jogadores mais caros e mais badalados, não deram certo. O Diego Souza e o Júlio Batista. É verdade. O time começou a voar quando o Diego Souza saiu num negócio de ocasião, com o Willian, sorte do Cruzeiro. Com o Metalista. O acaso aconteceu, por causa da saída dele, o Ricardo Goulart passou a ser titular pelo centro ali da linha de 3, Marcelo. Depois chegou o Júlio Batista, não jogou absolutamente nada. E dá para você colocar o Dagoberto também, que era o terceiro mais importante. Aí teve algum papel, não foi totalmente inoperante como o Diego Souza e como o Júlio Batista, mas um papel de coadjuvante.
Então é um negócio maluco. E assistindo o Cruzeiro de 2013 e 2014 jogar, você nota claramente, principalmente pelo que lembrou Eduardo aqui, que Ricardo Goulart e Everton Ribeiro eram bons jogadores, ponto. Segunda divisão. Depois que eles arrebentaram no Cruzeiro. O detalhe, seis meses em 2013, o primeiro semestre de 2013, o Marcelo preparou um Cruzeiro campeão brasileiro. Agora ele pega um time virando praticamente o semestre. Será que ele vai precisar de 6 meses para montar esse Atlético? Você acredita que ele possa repetir o que ele fez no Cruzeiro? Com o time inteiro, ele tem boa possibilidade de brigar pela Libertadores e aí pelo título. Mas tem uma né? diferença. Mas olha a dificuldade que ele está para montar esse time. E o outro treinador treinou os caras abaixo de pau, então é complicado. O Cruzeiro, ele montou. O Atlético ele já chegou com o time montado. Você não deixa as pessoas falarem. Eu estou dizendo que tem uma diferença. O Atlético que o Marcelo assume é um Atlético montado. Ele chega com o time montado. Está quebrado porque os caras estão no DM. Mas você não acha que ele tem competência para pôr esse time para jogar? Ele chega com a responsabilidade de fazer esse time render. Um time montado. É diferente do Cruzeiro. Que ele montou o time. Você está querendo dizer que ele escolheu os jogadores? Em grande medida ele escolheu os jogadores. No Atlético eu acho até mais fácil no Atlético. Está montado. Ele está com e um time bom. Com jogadores mais consagrados que aqueles que chegaram no Cruzeiro em 2013 e que agora tem que fazer jogar. Mas tem que esperar o Cruzeiro de 2013, 2014, aí o Popó que está lá em cima, o Stefano Pô, que tem uma cabeça muito boa para lembrar dessas coisas. O Cruzeiro de 2013 e 2014 passou por um período com muitos desfalques, como o Atlético está passando agora? Passou. Não. Essa quantidade. O Cruzeiro foi muito prejudicado, tanto em 2013 e 2014, pela tal da data FIFA. Em vários momentos o Alisson ia para a seleção olímpica, o Lucas Silva ia para a seleção olímpica, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro chegaram a ser convocados para a seleção principal. Teve outros momentos com alguns desfalques em termos de contusão, mas nesse patamar de 11, 12 desfalques com 6, 7 titulares, não teve. Você sabe que então o Atlético de certa forma, foi... Não, tá bem servido de treinador. Não, que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético, então, teve um lance de azar também. Tá uma zica lá no Atlético, lá nesse momento. Cabecinha de burro enterrado. Pegaram lá um cara que treinava os outros a pau. Agora, é o seguinte, eu acho que o que marcou muito... 40 vezes. Mas é verdade, gente, o cara quebrou o time, um profissional da bola, que você tem hoje um time do Atlético, tem 10 jogadores no DM. Isso é normal? Você vê isso em quantos times no mundo? Não, isso não é normal. Isso não é normal. É um time titular. É muita gente. Isso não é normal. É que são 3 desses 12 aí que estão na seleção. Não são 10 no DM. O Luan não é problema de... São 3 fora por seleção. E 3 na seleção. Então são 5, 6. E não dá também. Ninguém identificou que o Luan tinha esse problema, que ele falaram que ele corre errado. Mas aí a culpa não é do preparador físico, a culpa é do departamento. O próprio Dátulo também. É a quarta contusão na temporada. Por isso Carlinhos Neves, na entrevista, dividiu a Tirou culpa, o pé um pouco. Claro, falou, são vários departamentos, o jogador passa por todos os departamentos. Se o nutricionista começar a cozinhar com banho de porco, né, aí daqui a pouco o Léo Silva está pesando 150 quilos. Então tem todo um processo. Nessa linha de produção, o Carlinhos Neves falou, a culpa tem que ser dividida porque passou nas mãos de todo mundo. Agora, o Luan estourou. Tem um monte de jogadores estourados. Agora, tem selecionáveis também, né? O Erácio e o Casares estão na seleção equatoriana, que não tem nada a ver com planejamento. Já sabia que esses dois iam estar na seleção. Santos, sim. E o Douglas Santos, não, exatamente. A Copa América não é culpa do Aguirre. Não, tá. Agora, quer dizer, a preparação física é culpa do clube. Agora, ainda assim, há um erro de planejamento? Porque o Atlético não tem zagueiro reserva. Quantas vezes a gente falou aqui nesse programa sobre o Thiago e sobre o Ed Carlos? Desde o ano passado. Na época que foi renovar com o Ed Carlos, falei, gente, não tem que renovar com o Ed Carlos. Ele fez o gol da Copa do Brasil, ótimo, agradeça e tchau, porque lento já tem o Léo Silva. O zagueiro veloz, que é o Gemerson, tá indo embora. Você vai renovar com o Ed Carlos pra quê? E o Thiago já vem mostrando, que não é zagueiro pro Atlético. A diretoria ficou esperando. E melou lá a negociação, né, do zagueiro aí agora, o Felipe Macedo. Gente, é óbvio que o Atlético não vai, depois do exame feito. O cara ontem estava aí fazendo exames. O clube informou que ele estava fazendo exame. Caso seja aprovado nos exames, o Atlético anuncia para... Não anunciou por quê? Porque não foi aprovado. Ele já tinha tomado um pau lá no Mônaco. Tomou outro. Só que a diretoria do Atlético não vai chegar. Aqui está o laudo. Tá podrão. Não chegamos a um acordo. Aconteceu isso aí também em 2009, aí no Cruzeiro aí. Aí vai ao encontro daquilo que a gente falou aqui do Carlinhos Neves. Ele não vai chegar em lugar nenhum
E vai falar, não, o Pinhatares, nossa. Ó, baita profissional, não né? Vai falar. Tá todo mundo quebrado, mas ele, olha, é cara, foda. sensacional. Vocês lembram, aí é na base da informação, não dá pra gente ter juízo de valor se essa informação que chegou pra nós três, eu, você e Panzi, até que ponto ela é verdadeira. A gente almoçando com o JB, repórter do Rio Grande do Sul. João Batista Filho. Ele disse que em vários momentos o Internacional queria demitir a comissão técnica do Aguirre e continuar com o Aguirre. Falou, Aguirre, a gente quer que saiam só seus preparadores físicos. A gente quer que você continue. Você topa? Aí o Aguirre, não abro mão dos meus preparadores físicos. Aí continua mais um tempo. Aí depois me mandou, foi embora, todo mundo no pacote. Mas eu acho isso representativo. Outra coisa que eu não acho que é uma coisa... Mas de chegar nesse nível, isso é muito raro no futebol. De chegar nesse nível de futebol. A gente quer que você fique e que com a sua turma vai embora. Ele fez questão. O Nepomuceno falou. Pois é, o Atlético montou um açougue lá e tá pagando agora. Vocês não se preocupem, porque ele queria... Então, será que você não está deixando as pessoas falarem? Mas ele falou isso na coletiva. Falou ele, quando todo mundo foi pedir explicação para ele da questão da preparação física, ele falou, não se preocupe, o Carlinhos vai cuidar disso, porque ele queria trazer o preparador. Ele falou. Não, honestamente, eu não me lembro dele falar isso, não. Falou sim. E aí, então pra que trouxe? Cedeu a pressão. Mas ele falou que o Carlinhos ia tomar... É que nem o presida, o Temer, cedeu a pressão. Né? Então, o Daniel cedeu a pressão, não deveria ter sido. E outra coisa, é bom destacar... Não, claro. Mas na parcela do Diego Aguirre, então ele pisou na bola. Então é o seguinte... Não, claro, pisou. Graças a Deus. E sabe uma coisa que eu até falei com você ontem, fora do ar? Eu acho que o Marcelo tem tudo para dar certo, acho o Marcelo um baita treinador, concordo com a defesa que você fez dele. Agora, pode dar errado como tudo no futebol. E parece que existe, assim... Mas se der, não manda embora, não? Não é isso, não. Eu acho que ele merece ter um bom prazo para treinar o time. O que a gente percebe de certos defensores assíduos do Aguirre, e as pessoas têm o direito de gostar do Aguirre, eu não gosto do trabalho dele, mas tem quem goste. Agora, uma coisa é ficar associando o possível insucesso do Marcelo a qualquer coisa ligada ao Aguirre. O Aguirre já veio e já deu errado. Se o Marcelo der errado também, não é para ficar falando, mas porque o Aguirre... Não. Se o Marcelo der errado, os dois deram errado. Porque o Aguirre já veio e deu errado. Mas tem um pensamento embrionário aí, cada jogo que o Marcelo faz e não consegue uma vitória, não consegue um resultado consistente, fica azar. Como é que é o termo que o povo usa? Tipo, aguirrete, sei lá. Os torcedores do Aguirre, viúvas do Aguirre, tipo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo não. Pode até dar errado também, mas o Aguirre já deu errado. Os dois podem dar errado. O Aguirre já deu errado. E o Marcelo pode dar também. É muito curioso isso que você está falando, porque quando mandou o Leveiro embora e o Aguirre e azedou a garapa com o Aguirre, o pessoal falava, mandaram o Leveiro, não deveria ter mandado. Aí o Aguirre melou, colocaram o Marcelo. Aí o Marcelo pede pro Grêmio e pede pro Fluminense, aí os caras, não deveria ter mandado o Aguirre embora. Eu quero fazer uma proposta aí pros donos da bola, @os donos da bola MG. Por que vocês gostam do Aguirre, o torcedor do Atlético? Vamos descobrir por que o torcedor do Atlético gosta do Aguirre. A maioria não gosta. Não, eu quero o torcedor. Eu posso querer que o torcedor responda? O Aguirre tem mais defensor na imprensa do que na torcida. Dá uma segurada. Não, o Aguirre na Casa Mata é mortinho. Mortinho. O treinador tem que ser completo. No banco de reservas. Porque você não é da minha época. Olha aqui, deixa eu falar de uma grande oportunidade para moradia ou para o investimento seguro, lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, demarcados e ruas compactadas na rede, na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Dá uns 15 minutinhos de Sete Lagoas. Preste atenção, o financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa, 150 meses para pagar e sem entrada, você está esperando o quê? A professora está dizendo aqui que cada aluno da PUC vai ganhar um lote lá, pô, meu Deus... 299 por mês, você dá uma entrada, vai lá, aliás, não tem entrada, paga a primeira prestação, 299 e já é dono do imóvel. Mas tem que dizer no contato, no telefone ou pelo WhatsApp, que está assistindo os donos da bola. Não perca tempo, últimas unidades à venda, preste atenção, você vai ser dono de um imóvel, de um lote, no Recanto do Salvador, na entrada de Cachoeira da Prata, pagando 299 por mês. Sem entrada. Bandeirantes Imóveis 3485-0123, 3485-0123, WhatsApp lá com o Rafa, 999-079-139, 999-079-139, rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos, intervalo que eu tô mandando. Rapidinho a gente volta, até já.